No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Aqueles que também que não se consideram amigos meus, que Deus tenha misericórdia deles quanto da mesma forma como teve de mim. Mas que todos sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E não há bênção de Deus, não há bênção de Deus se não houver uma aliança com Ele, um casamento com Ele, um pacto com Ele. Você, quando a gente casa, né? Então tudo que é de um se torna também do outro, não é assim? Pois é. Não há mais segredos entre os dois, porque os dois se tornam uma só carne. Então, esta é a ideia de uma aliança com Deus, um casamento com Deus, uma fé em Deus, um coração entregue a Deus. Veja só, eu peço que o Espírito Santo venha me dar as palavras certas para as pessoas verdadeiramente interessadas em saber, em aprender o que o Espírito Santo tem a dizer para eles. Veja só, minha amiga e meu amigo, como Deus age, como Deus trata o ser humano, a sua criatura, que, diga-se de passagem, é rebelde, se rebelou contra ele e nasceu rebelde. Todos nascemos da carne, quer dizer, dos nossos pais, rebeldes. Todos pecaram, diz o texto sagrado, e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão, enviou Jesus ao mundo para morrer por aqueles que querem uma nova chance, querem uma vida nova, querem um relacionamento com Ele. Mas como é que Deus faz para separar os que querem dos que não querem ter um relacionamento com Ele? Como isso acontece? Como é que a gente vai saber? Quer dizer, como é que Deus vai saber? Ele já sabe todas as coisas. Mas eu quero que você saiba do critério que Deus usa, o critério que Ele usa para separar alhos dos bugalhos, separar o joio do trigo. Presta atenção. Ele fez isso com Abraão. Diz o texto sagrado que Deus provou a Abraão. Está aqui escrito que depois
E aconteceu depois destas coisas, quer dizer, depois de anos, que Deus provou Abraão. O que Abraão queria mais? Abraão queria um filho, não foi isso? Abraão desesperadamente queria um filho. E Deus lhe deu condições para ter filhos, tanto ele quanto a Sara. Ele tinha 100 anos e ela tinha 90 anos. Ela já havia passado da idade, mas Deus lhe deu condições de Sara dar à luz um filho. Depois destas coisas, que Deus lhe deu um filho, conforme havia prometido, alguns anos depois, 7, 8 anos depois, quando Isaque estava já garoto, jovem, acompanhando o pai para baixo e para cima, que Deus provou Abraão. Porque o que mais Abraão almejava na vida não era riqueza, porque ele já tinha riqueza. Não era o casamento, porque ele já tinha um casamento perfeito. Não era saúde, porque ele tinha saúde. Ele era um homem muito bem-sucedido, rico. Mas o que mais ele almejava era ter um filho. E Deus lhe deu esse filho. E quando esse filho chegou naquela idade gloriosa, né, de andar com o pai para baixo e para cima, de ajudá-lo nos afazeres da casa, da fazenda, acompanhar o pai, tirar leite das ovelhas, parir as ovelhas, ajudar as ovelhas a parir outras ovelhas. Quando ele estava nessa idade em que Abraão estava ensinando tudo que sabia para Isaque, então Deus provou Abraão. Como que Deus provou Abraão? Lá no capítulo 22 de Gênesis, leia lá, por favor, abra sua Bíblia, leia lá. Capítulo 22, no capítulo 22, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E lhe disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, ainda disse o nome dele, porque Abraão já tinha tido Ismael. Mas aqui Deus fala a respeito de Isaque, porque Isaque é que era filho de Sara, a mulher que não podia dar mais, além de ser estéril, já está com 90 anos. Mas Deus fez ela ter forças para ter Isaque. Então, agora, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha só, Deus sabia do amor de Abraão para com Isaque. Era um amor assim, singular. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, porque ele
ia ter que não só sacrificar Isaque, matá-lo, mas também queimá-lo. Tinha que queimar o corpo dele. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O que Abraão fez? Abraão obedeceu a palavra de Deus. Só isso. Só isso. Ele obedeceu a palavra de Deus, mesmo contrariando o seu coração, o seu grande amor, o seu sonho acalentado desde quando era jovem, o seu sonho, seu grande sonho, o seu maior sonho. Abraão amava o seu filho, mas ele não falou quando Deus o chamou e pediu para que ele levasse o garoto para ser sacrificado em Moriá. Ele não falou nada com Sara, porque com certeza se ele falasse com Sara, Sara iria fazer um escândalo e não iria deixar Abraão sair com seu filho. Então Abraão ficou caladinho, não falou nada com ninguém. Foi uma coisa muito pessoal. Não falou também para Isaque o que ia fazer. Era somente Abraão e Deus. Somente aquela prova era somente entre Deus e Abraão. Abraão e Deus. E Abraão, com o coração sangrando, ele obedeceu a Deus. Pegou o garoto e andou 3 dias no deserto para chegar no lugar especial que chamava o Monte Moriá, onde depois foi ser construído o templo, né, de Salomão. E Deus ficou olhando. Deus viu todas as atitudes de Abraão, porque Deus falou caminho de 3 dias. Por quê? Durante 3 dias, Abraão iria andar com seu filho amado, sabendo que iria sacrificá-lo. E Abraão poderia, durante esses 3 dias, pensar melhor e não aceitar aquele desafio, aquela prova. Deus fez isso de propósito. Deus levou Abraão à prova total, completa. Então, Abraão atendeu de forma perfeita tudo o que Deus falou para ele. E ele foi caminhando com o garoto 3 dias, podendo, a certa altura, dizer, não, eu não vou fazer isso, eu não aguento, eu não suporto. Ah, não, Deus, o Senhor me peça qualquer coisa, menos isso. Mas Abraão falou nada, quieto, com o coração desesperadamente sofrendo. Ele foi para o lugar e construiu lá o altar. O altar não estava pronto, não. Não era uma igreja, um templo, não. Abraão construiu o altar com as próprias mãos. Ele sozinho com o seu filho, lá em cima, no monte. Você imagine a dor desse pai. Você imagine. Porque Abraão jamais iria esperar que Deus interrompesse aquele sacrifício. Ele tinha fé
que Deus poderia até ressuscitar Isaque. Mas ele sabia que tinha que sacrificá-lo. Quer dizer, Abraão não tinha nenhuma esperança, nenhum resquício de esperança de que não iria sacrificar Isaque. Não, ele estava convicto disso. E fez tudo o que tinha que ter sido feito. E quando ele armou o altar, colocou o garoto sobre o altar, o garoto entendeu. Você pode imaginar, o garoto entendeu que ele era o sacrifício. E naquele momento, naquele instante, Abraão estendeu a sua mão, você pode ler isso no versículo 10, capítulo 22, versículo 10, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, quer dizer, uma faca grande, para imolar, cortar o seu filho. Quando ele fez isso, que ia descer a mão sobre o seu garoto, o anjo do Senhor gritou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Não disse Abraão, disse Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Então disse Deus: não estendas a tua mão sobre o moço. Sabe, quando eu estou falando com vocês, eu fico me imaginando lá, assistindo toda esta cena. Eu me transporto na imaginação para aquele momento, aqueles momentos. E eu sinto. Porque quem não tem coração? Todos temos coração, não é verdade? Quem que não sente? Coração é o centro das nossas sensibilidades, dos nossos sentimentos. E quando Deus gritou, falou: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, não estendas a tua mão sobre o moço. Então Abraão imediatamente desceu as mãos com a faca, agora não para cortar o seu filho, mas para ser colocada na cintura novamente. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, não toque no menino. Porquanto, agora Deus disse, porquanto agora sei que temes a Deus. Temes a Deus porque me obedeceu. Esse é o temor que nós temos que ter para com Deus. O temor que nos leva à obediência. Eu tinha temor para com meu pai. Eu temia, aliás, todos nós temíamos o papai. Ele era um homem muito rigoroso. Então eu temia o papai. Eu sei o que quer dizer essa palavra temer. E eu fazia tudo certinho. Eu fazia tudo certinho, tudo como ele mandava, porque eu não queria sentir a mão pesada dele. Então eu sei o que Deus está falando. Porquanto agora sei que temes a Deus. Eu temia o papai, porque eu o temia, eu o obedecia à risca. Quando a gente teme a Deus, a gente obedece a Deus, obedece a sua palavra. Então Deus falou: porquanto agora sei que temes a Deus. Ele sabia que Abraão iria passar nessa prova. Ele sabia. Agora sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Então, no versículo 15, diz assim:
Então o anjo do Senhor, quer dizer, o próprio Deus, bradou a Abraão pela segunda vez. Primeira vez foi para pedir o sacrifício, para determinar o sacrifício. A segunda vez foi para fazer um juramento, determinar a bênção, a maior riqueza, a riqueza das riquezas. Primeiro Deus clamou, bradou para dizer para Abraão: vai lá e sacrifica teu filho. Caminho de 3 dias até o Monte Moriá. Na segunda vez que Deus bradou do alto, diz assim: e o Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, porque Deus não tinha ninguém e não tem ninguém maior do que ele. Então, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Olha só, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Quer dizer, nenhum inimigo iria prevalecer contra a descendência de Abraão. Quem quiser se posicionar contra Abraão, contra Israel, vai estar se posicionando contra Deus e vai perder já de antemão, porque aqui está escrito: a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Pronto. Quer dizer, Deus bradou do céu 2 vezes, uma para pedir o coração de Abraão, o filho dele. O filho dele era o coração dele. A outra foi para jurar a bênção grandíssima a ele e a toda a sua descendência. Minha amiga e meu caro amigo, isso aqui para mim é o batismo nas águas. Quando a pessoa batiza nas águas, que é o que falamos ontem, o batismo nas águas não é tomar banho. Não é porque você foi batizada, entrou na água lá do Rio Jordão, que o seu batismo valeu mais do que o batismo na igreja ou num poçozinho à beira do caminho, como eu, etíope, que foi batizado. Não. O batismo nas águas envolve esse sacrifício que Abraão fez do seu filho. Porque Isaque representava o coração de Abraão. E Deus pediu o coração de Abraão. Coloca o teu coração no altar, sacrifica o teu filho, sacrifica o teu coração para mim. E Abraão obedeceu. Quando a pessoa é batizada nas águas, quando o batismo é válido, obrigatoriamente, ela nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo. Ela tem que receber o Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas dizem: puxa, eu já fui batizado muitas vezes e não aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Nem pode acontecer enquanto você não colocar o seu coração lá nas águas. Matar ou tirar da sua vida o seu coração, suas paixões, seus desejos, seus sonhos, seus projetos pessoais.
Você tem que colocar o seu coração lá dentro das águas, quer dizer, sepultá-lo. É isso mesmo. Era isso que Deus pediu, foi isso que Deus pediu para Abraão. Sepulta, mata o seu filho para mim, sacrifica o teu filho para mim, quer dizer, sacrifica o teu coração para mim. Porque Jesus falou, olha só o que Jesus falou. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O tesouro de Abraão era Isaque. Qual tem sido o seu tesouro? Quando você foi batizado, várias vezes, você estava batizando, estava sepultando, sacrificando mesmo o seu tesouro? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque se não for o seu tesouro, então o batismo não teve validade. Quando a pessoa faz o batismo nas águas, entra, é batizado nas águas, então, obrigatoriamente, ela tem que receber o Espírito Santo. É claro, pensa comigo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Mas peraí, a pergunta é, poxa, não é suficiente eu nascer do Espírito Santo, bispo? Não, é coisa nenhuma. Tem que nascer primeiro da água, para depois poder nascer do Espírito Santo. Há casos que a pessoa é batizada nas águas, ou melhor, é batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, antes de enterrar o seu coração. Há casos excepcionais. E isso acontece porque Deus já sabe que aquela criatura vai enterrar o seu coração. Então, ele batiza. Mas não é o normal. Jesus disse, tem que nascer de novo. Tem que entrar no reino de Deus. Mas para isso tem que ser nascido de novo. Tem que nascer da água e do Espírito Santo. Porque se não houvesse necessidade de sepultar o coração, o próprio coração nas águas, enterrar suas vontades, o mundo, os seus caprichos, enterrar o seu coração, se não houver essa disponibilidade, essa disposição, então não vai haver batismo com o Espírito Santo. Não vai haver. O batismo com o Espírito Santo segue a uma disciplina. Primeiro vem o sepultamento do coração. Há pessoas que sepultam o coração no altar antes de batizar nas águas. Vão na frente e entregam suas vidas. E recebem o batismo com o Espírito Santo lá no altar, que é o que nós esperamos que aconteça nessa fogueira santa lá do jardim do Getsemane. Mas, obviamente, que tem que haver o batismo nas águas, quer dizer, tem que haver o sepultamento do coração, dos seus próprios sonhos. Quando há pessoas que entregam o coração no altar, sepultam o coração ali no altar, antes mesmo de serem batizadas nas águas. Há pessoas que fazem isso. Então, essas recebem o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus já viu o coração delas terem sido sacrificados lá no altar. Depois ela vem cumprir a lei, conforme Jesus. Jesus nasceu do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas.
Mas depois, ele procurou João Batista e falou, João Batista disse, Senhor, eu é que tenho que ser batizado, o Senhor vem a mim. Jesus disse, não, deixa primeiro cumprir a lei. E João Batista entendeu que ele tinha que batizar Jesus. Quando ele batizou Jesus, o que aconteceu? Jesus saiu das águas, então o Espírito Santo, em forma corpórea, de pomba, desceu sobre a cabeça de Jesus. E aí, do alto, ouviu-se uma voz, que foi a voz que Abraão ouviu também, quando o anjo do Senhor bradou do céu, jurei por mim mesmo que te abençoarei. Jurei. E ali com Jesus, a voz que se ouviu do céu foi, tu és meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus é Pai. Ele sabe o que é sentir a dor por um filho. Ele sabe o que é ser agradado pelo filho quando lhe obedece. Mas também sabe quando o filho desobedece e lhe desagrada. Ele sabe de tudo. Mas o filho sempre foi obediente a ele. Jesus sempre obedeceu. Porque na hora mais dolorosa dele, lá no Getsêmani, ele orou 3 vezes dizendo, Pai, Pai. E teve uma hora que ele fala, Abba, Pai. Em outras palavras, Papai, Papai. Se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. O Pai poderia passar aquele cálice, mas se o Pai fizesse essa vontade, então eu não poderia estar aqui falando de Jesus para você, eu não poderia ser salvo. Ele tinha que pagar o preço para salvar minha alma. Ele tinha que dar o coração dele para ele ter o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Então, quando ele fala, Jesus fala para os discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê no evangelho, quer dizer, quem crê na minha palavra, e for batizado, tem que ser batizado. Tem que sacrificar o coração no batismo. Por isso, Abraão foi batizado. Abraão foi batizado nas águas do Monte Moriá, onde não tinha uma gota d'água, só tinha a água do cântaro dele. Não tinha água lá em cima. Abraão foi batizado. Ali ele enterrou seu filho. Quando ele colocou seu filho no altar e iria sacrificá-lo, e Deus sabia disso. Então Deus impediu. Agora sei que tu temes a Deus. Agora sei que tu temes a Deus. Porquanto fizeste isto para comigo, que deveras te abençoarei. Jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Aleluia. Deus jurou abençoar aqueles que sepultam o seu coração no batismo nas águas. Abraão sepultou o coração dele no batismo lá em cima, no Monte Moriá. Por isso, ele é abençoado, foi abençoado e deixou uma herança para aqueles
que crê em Deus. Eu agarrei essa herança. Eu tomei posse dessa herança. Eu assumi essas palavras. Porquanto me obedeceste. Porquanto obedeceste a minha voz. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Esta é uma revelação. Eu não sabia disso. Receba essa revelação. Aplique-a na sua vida. Você não vai precisar depender de ninguém, de sorte, de políticos, de patrão, nem de empregado. Você vai viver na dependência de Deus. E Deus vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua fé. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Quer dizer, os inimigos que se levantarem contra a descendência de Abraão já estão condenados, já estão amaldiçoados. Já está profetizado, porque Deus jurou. Aqueles que obedecem a Deus, já está jurado, serão abençoados. Só isso. Você quer ser abençoado? Você não precisa, bispo, ora por mim, não. Ninguém orou por Abraão, não. O próprio Deus determinou, jurou lhe abençoar, porquanto ele obedeceu à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus e você será abençoada, abençoado por toda a sua vida, e a sua descendência também será abençoada. Você sabia disso? Faça isso. Essa é a minha fé. Eu vou ler outra vez o texto. Vale a pena a gente ler. Leia aí comigo, por favor. Gênesis 22, capítulo 22, versículo 15. A partir do versículo 15, que diz assim: Então o anjo do Senhor bradou, gritou a Abraão pela segunda vez, porque a primeira vez foi para dizer a ele: Abraão, sai da tua terra e vai lá para o Monte Moriá. Leva teu filho, você vai me sacrificar, o seu filho, você vai sacrificá-lo para mim. Primeira voz, você pode ler isso logo no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 22, versículo 1. A partir do versículo 1, por favor, desculpa. Gênesis 22, leia capítulo 22 direitinho. Você vai aprender o que significa ser abençoado. Primeira vez, o anjo bradou: faça isso. E Abraão, primeira vez, o anjo disse, que é Deus, me dá o seu coração. A segunda vez que o anjo bradou do céu, ele disse, Abraão, por mim mesmo, diz o Senhor. Eu digo isso, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação, quer dizer, me obedeceste, e não me negaste o teu filho, o teu coração, não me negaste o teu coração, o teu único coração. Abraão só tinha um coração, que era o filho dele. Não me negaste o teu único coração, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está
na praia do mar. E a tua descendência não vai ser uma descendência maldita, não. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Quer dizer, vai entrar e destruir os seus inimigos, vencer os seus inimigos. E na tua descendência, em tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. E todas as nações são benditas. Todas as nações da terra são benditas. Jesus morreu por todas as nações. E quem crê em Jesus e obedece a sua voz, já tem o juramento dele, de Deus. Serão abençoados, porquanto obedeceste a minha voz. Quer dizer, todos nós somos provados. Deus provou Abraão, ele prova você também. Eu também fui provado. Graças a Deus, aleluia. Eu passei pela prova. Eu passei pela prova. Graças a Deus. Você passou pela prova, então você só deve dar graças a Deus. Porque Deus jurou para os que passam, os que são aprovados, ele jurou que serão abençoados. As suas gerações serão abençoadas. Então, o batismo nas águas, o batismo nas águas de Abraão foi esse. Ele ali enterrou o filho dele, o coração dele, que era o filho dele, Isaque. Ele não enterrou fisicamente, literalmente, mas espiritualmente ele enterrou. Ele tirou o coração que ele tinha no filho e colocou esse coração em Deus. E é isso que Deus quer. Ele quer o seu coração. Enquanto você não lhe der, enquanto você não atender a esse pedido, não conte com ele. Mas se você o fizer, você tem a garantia dele. Ele jurou abençoá-la. Entendeu, amiga e amigo? Será que foi claro? Bem, eu conto que o Espírito Santo venha convencer vocês. Porque aí está o segredo. Quem obedece à voz de Deus, quem coloca o coração no altar, quem enterra o seu coração, quem sacrifica o seu coração, a exemplo de Abraão, que o sacrificou lá no Monte Moriá, para Deus, tem o juramento de Deus. Jurei, bradou o anjo do Senhor, jurei por mim mesmo, não tem ninguém maior do que eu, jurei por mim mesmo, eu juro que vou te abençoar, Deus falou. Ah, minha amiga, meu amigo, não espere para amanhã, não. Hoje mesmo, vá num altar e sacrifique o seu coração. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai contar mais com a sorte. Você não vai ter medo do azar. Você não vai ter medo da inveja, de bruxaria, olho grande. Nada disso. Pode invejar, pode fazer trabalho, pode sacrificar tudo. Não vai acontecer nada com você. Por quê? Sacrificar pessoas, sacrificar animais, sacrificar casas para destruir você. Nada vai dar certo. Bruxaria, bruxeiro, seja lá o que for, macumba, nada vai tocar em você, porque você será uma abençoada, um abençoado de Deus. Deus jurou isso. Deus jurou abençoá-la. Foi por isso que Jesus, lá na cruz do Calvário, quando morreu, ele disse, antes de morrer, ele disse, está consumado. Quem crê, está abençoado. Quem não crê,
paciência, eu não posso fazer mais nada. Eu já fiz tudo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.